Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 e 36. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós para tomar assento. Com graça ao Senhor. Mais um dia estar na casa do Senhor, pela oportunidade de falar a palavra do Senhor, com muita responsabilidade, falar sobre a palavra do Senhor. Hoje nós tivemos uma escola muito proveitosa. O nosso irmão foi bem usado por Deus na ministração, e ele disse uma palavra hoje muito séria, muito boa, que a igreja tem ensinadores, mas nós estamos precisando de mestre. E mestre verdadeiro são escolhidos por Deus, aqueles que são chamados para ensinar, e não somente ensinam, mas também vivem a verdadeira palavra do Senhor, como convém viver. Porque às vezes nós ensinamos, pregamos, falamos, pulamos, sapateamos, mas não vivemos a santa palavra do Senhor. Jesus estava num contexto aqui pregando para os judeus e falando de liberdade, falando de ser livre. E os judeus disseram a ele: nunca fomos escravos, nunca servimos a ninguém. E nós vivemos um tempo da graça. Quando você conversa com alguém, a pessoa fala: eu estou no tempo da graça, eu sou livre. Mas será que é mesmo? As pessoas confundem graça com liberdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje nós vivemos um tempo que nós somos livres para adorar o Senhor. Mas você quer ver se a pessoa é liberta? Tira ela do carro. Tira ela do carro, se você vai saber se ela é liberta ou não. Tira ela da posição que ela está. Não dê oportunidade para ele pregar ou para ela pregar. Não dê oportunidade para ela cantar ou para ele cantar. Aí nós vamos saber se a pessoa é livre em Cristo Jesus ou não. Jesus estava falando de ser liberto. O povo judeu se achava liberto porque ele é escolhido por Deus. E nós, da mesma forma, somos escolhidos por Deus. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos converteu de estar aqui. Porque ninguém entra na casa do Senhor ou vem para o Senhor se não for convencido pelo Espírito Santo. Às vezes você vê muitas pessoas falando, se achando que é uma coisa, se achando que é outra, mas ninguém tem capacidade de estar e conseguir ficar dentro da casa do Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos convence do pecado, do nosso erro, é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós estamos se tornando distantes do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes os nossos ouvidos estão tapados para ouvir o Espírito Santo de Deus. Aí, quando nós é trocado de posição ou tirado de posição, nós queremos retroceder. Por quê? Porque não estamos libertos. Os irmãos que são mais antigos aqui sabem disso. Cada troca de pastor, uns vão, outros vêm. Nós estamos firmados em Cristo.
ou nós estamos firmados aonde? Nós não estamos de perto ainda. Porque quem morreu na cruz? Foi o homem ou foi Jesus? Mas não adianta nada morrer na cruz se não for puro, perfeito como Jesus era. E muitos não entendem o sacrifício da cruz. Muitas das vezes nós não somos gratos ao sacrifício da cruz. Não compreendemos o sacrifício da cruz. O amor de Deus conosco. E muitas das vezes não fazemos muitas questões de retribuir isso. Mas como nós retribuímos isso? Fazendo o que Jesus falou. Um novo mandamento vos dou: amai a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Será que o nosso coração está voltado para Cristo, para que nós cumprirmos esta palavra? Quando eu amo o irmão como eu amo a mim mesmo, eu quero mal ao meu irmão? Eu fico na esquina falando mal do meu irmão? Eu fico perdendo tempo na internet, fazendo fofoca sobre a igreja, falando sobre a igreja, falando coisas que não agradam o Espírito Santo, e achando que Deus não está vendo. O homem pode não ver, o homem pode passar desapercebido, mas o Espírito de Deus está vendo todas as coisas. E muitas das vezes Ele toma em nosso coração, nos dizendo: larga a mão disso, volta, saia desse caminho, que isso não agrada a Deus. Porque muitas vezes nós pregamos sobre o pecado e esquecemos de dizer que maldicente não herdará o reino do céu. E quando nós estamos falando com o nosso irmão, nós nos tornamos maldicente, porque nós estamos falando contra Cristo. Porque quem escolheu aquele irmão foi Deus também. Deus não escolheu só a mim, Ele escolheu o irmão que está sentado aí. E muitas das vezes nós sentimos melhor, achamos que somos mais crentes, achamos que jejuamos, somos mais poderosos que o outro. E só há um lugar que vem o poder de Deus através do Espírito Santo, que vem direto do trono de Deus. Mas irmão, eu sou merecedor. Eu jejuo todos os dias, eu oro todos os dias. Eu estava vendo o testemunho do pastor que faleceu esse dia, Itacaíba. Ele ficou 10 anos desviado. E ele, no tempo que estava desviado, o pregador não pôde ir, ele estava bebendo. Quando ficar ele falou: você tem muita inteligência, você vai lá e dá uma palestra no culto. E ele falou que Deus usou ele de uma maneira tão grande que pessoas se converteram e o poder desceu sobre a igreja. Como nós vamos falar uma coisa dessa? Ele, antes de morrer, ele falou isso. E às vezes nós chegamos no irmão, achamos que o irmão é menor, que o irmão não sabe nada, mas muitas vezes o irmão que chega aqui, que nunca teve uma oportunidade, ele tem uma oportunidade, ele começa a falar de Jesus, que parece que a glória de Deus desce sobre a igreja, porque ele não está com o coração voltado, ele está com o coração só pensando em agradar a Deus, só pensando em falar que o Espírito Santo está falando. Muitas vezes nós preparamos uma mensagem tão grande, queremos ser respeitados, queremos ser vistos como alguém que tem muita sabedoria, mas quem dá sabedoria é o Espírito Santo de Deus. E para ouvir o Espírito Santo de Deus, tem que ter um coração humilde, não precisa de certificado da parede, não precisa de ser estudado. Você quer estudar? Vai estudar. Você quer ganhar um bom salário? Se esforce, você tem um bom salário. Mas se você quer ir para o céu, estude a palavra de Deus. Mas tem uma coisa, você tem que entender a palavra, você tem que observar a palavra, você tem que ler o contexto da palavra. Eu falei um versículo hoje de manhã para o irmão, e ele respondeu de uma maneira certa, que o céu é tomado à força. Quantas vezes nós ouvimos isso aqui? Que você tinha que esforçar para tomar o céu. Isso não tem nada a ver, irmãos. É uma coisa completamente diferente com salvação. Para chegar aos céus tem que conhecer Jesus. Se eu não me engano é João 14, ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz.
Se você quiser chegar ao céu, você tem que ir até Jesus. Se você quiser andar no caminho correto, você tem que andar até Jesus. Você tem que ouvir o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós queremos andar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. Muitas das vezes o Espírito Santo falava com a gente não quer obedecer, quer fazer da nossa maneira. E Deus deixa isso. Deus deixa. Só que Ele não tem compromisso comigo e com você. Aí nós começamos a passar pela prova. Nós fomos para o deserto sozinhos. Você está falando que Deus nos obriga a fazer as coisas? Não. Deus não gosta de pessoas desobedientes. Saúl só foi desobediente e perdeu o seu reino. Davi pecou, mas se arrependeu. Ele pediu perdão. Ele ficou com o coração triste, angustiado. Hoje em dia as pessoas pecam. Parece que não é nada. Eu tenho visto pessoas cometerem adultério e andar com a cabeça erguida, parece que não aconteceu nada. Parece que não feriu Jesus na cruz. Eu não estou criticando ninguém que cai. Cair no ombro da vontade de Deus. Mas eu estou falando da atitude da pessoa. Davi ficou triste por muitos dias. Davi ficou angustiado. Ele escreveu salmos sobre isso. Da sua angústia, da sua tristeza de ter pecado contra Deus. Hoje nós pecamos contra Deus e parece que não é nada. Parece que não aconteceu nada. Parece que o sacrifício de Jesus isso nos comove mais. Parece que nós nos constante. Parece que nada mais nos dá ânimo de estar na casa de Deus. O salmista disse: alegrei e quando me disseram vamos à casa do Senhor. Às vezes nós não podemos estar aqui todo dia, mas quando nós estamos aqui, nós temos que estar com o coração voltado para Cristo, voltado em servir Ele, em agradar Ele. Que adianta eu vir na igreja pensando: será que eu vou dar uma oportunidade? Será que eu vou falar uma coisa? Será que eu vou pegar uma coisa? E quando me chamam, eu começo a responder. Quantas vezes eu não consigo? Quando eu estou com o microfone na mão, é Deus. Quando é irmão, não. Esse irmão está falando coisa por coisa. Esse irmão não entende o que é Jesus. Esse irmão não entende a palavra de Deus. Nós estamos sendo o quê? Maldizente. A palavra é simples. A palavra é pura como Deus é. Pode nós entender a palavra do Senhor. Pode nós prestarmos atenção na palavra do Senhor. Às vezes nós entendemos de capa a capa, mas não entendemos o mistério de Deus. Não entendemos Deus. Não entendemos Jesus. Nós fomos chamados para servir o Senhor, mas servir com o coração sincero. Não adianta nada eu estar em todos os cultos e meu coração está lá fora, está pensando lá fora: o que eu vou fazer amanhã? Quanto que eu vou ganhar amanhã? O que eu vou negociar amanhã? Nesta hora mesmo nós estamos aqui, nós precisamos ser voltados para Deus, para o Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos angustiados, tristes. Talvez você está sendo esta noite, talvez você está pensando em tantas coisas para esta semana, mas a palavra do Senhor está dizendo assim: conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta nada você ficar sem dormir, não adianta nada você chorar, se você não vir aos pés de Cristo e dizer: Senhor, o Senhor é conhecedor, o Senhor é que sabe. Não adianta nada me esforçar, me arrebentar e brigar e falar, porque quando você é liberto por Cristo, você aceita a vontade de Deus na sua vida. Quantas vezes nós queremos fazer aquilo que nos somos chamados? Ou quantas vezes rejeitamos aquilo
para mim dar aula. A minha voz vai subindo. Às vezes eu estou conversando com você de manhã, passando a construção com algumas pessoas que estão aula de serviço. E a minha voz começa a subir. Eu falei para os dois, eu não dou minha voz só. Deus conhece o meu coração. Deus me conhece. Nas congregações, muitas vezes eu dei aula para 2 pessoas, para 3 pessoas. Eu passei 12 anos, 13 anos fazendo isso. E a minha voz foi sumindo. Foi sumindo. Nunca neguei fazer a obra do Senhor. Nunca disse não. Mas eu estava começando a dar aula, quando eu estava lá nas primeiras, eu começava a tossir. E fica chato, você começar a falar e começar a tossir. Você não consegue falar. O pastor falou, Deus pode curar. Se Deus me curar, jamais eu vou negar de fazer a obra do Senhor. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde Ele me resgatou. Não foi homem que me tirou de onde eu estava. Foi Deus que me tirou de onde eu estava. Eu sou grato a isso. Cada minuto que eu estou aqui dentro, eu penso em alguém que está lá fora. Eu trabalho no meio de gente, no meio de peão. Esses dias agora, o rapaz já falou comigo, uns dias, ele não pode suportar o vício, ele é usuário, ele é crente, é desfiado. E ele falou para mim como é a cadeira. Ele ficou 3 anos preso. Ele disse que as pessoas gritam, gritando, falando de alguém que mata ele. E eu pensei, muitas das vezes nós não damos valor. E estar aqui dentro da casa do Senhor e buscar a presença do Senhor, enquanto alguém está lá encarcerado, não pode, não tem socorro, não tem onde pedir socorro, ele pede socorro para a mãe. E às vezes os jovens estão aqui dentro, talvez você não toma valor, jovem, de estar aqui dentro da casa do Senhor. Só quem sai e perde a liberdade como essa pessoa perdeu, mas não consegue, não tem força, não tem apoio. Porque quando cai, fica 2, 3 dias usando droga. Eu fiquei pensando, como eu sou grato a Deus. Quantas vezes eu reclamo de alguma coisa, eu estou falando de mim, talvez você não está reclamando de nada. Quantas vezes eu parei, falei, vou lá e caminho, não vou pegar mais, me machucar, me ferir. Mas eu esqueci de olhar como Jesus foi ferido. Eu esqueci de olhar a cruz que Ele carregou, para que eu pudesse estar aqui hoje falando do amor dEle. Muitas das vezes nós queremos, quantos pastores desistem na primeira luta, na primeira batalha. Às vezes Deus está vendo a fidelidade dEle e esperando que Ele siga naquele projeto para Deus abençoar, para Deus abrir as portas. Porque hoje nós não temos paciência com mais nada. Nós queremos tudo pronto. Se for para nós ter uma igreja, nós queremos uma igreja cheia, uma igreja de santo crente. Mas não existe isso. Existem as batalhas, existe a luta, existe aquelas pessoas que precisam aprender a palavra para ser liberto. Nem todo mundo é liberto. Nem todo mundo conhece a palavra, nem todo mundo tem entendimento da palavra. E você que tem, ajuda aquele que não tem. Quando vê o irmão falando algo que não agrada a Deus, em vez de você entrar na conversa, fala, irmão, não fala isso. Olha para Jesus, o sacrifício dele, que Ele fez por mim e por você. Não vamos falar da igreja, porque quando a igreja já tem muitos para falar. Quando nós falamos da igreja, ou falamos do pastor, nós estamos falando contra Cristo, porque nós estamos achando que Cristo não tem a capacidade de cuidar da igreja dele. Aí nós precisamos ser libertos. Igual esta palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem aceita uma palavra dessa? Eu sou crente. Você não leu Ezequiel 28 aí, não? Lúcifer era anjo de luz.
Ele era vendedor de mentiras. Quando se falava em adoração, se apontava a ele. Mas aí o coração dele ele quis ser maior do que Deus. Quis fazer um trono acima de Deus. E muitas das vezes, como somos humanos, Deus começa a nos usar e a gente começa a achar de alguma coisa. Eu falo isso porque eu já estive no frente de trabalho. Eu já orei, Deus curou. E se a gente não pedir a misericórdia de Deus, a gente começa a achar que a gente é uma coisa. A gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. Isso é um perigo. Isso é um perigo, nós não sabemos. E quando a gente fala de libertar, não é só aqui os irmãos da nada da igreja, não. Muitas das vezes somos nós em cima do púlpito. O nosso egoísmo é grande, o nosso orgulho é grande, achando que nós é melhor que o outro dele, que Deus só usa a gente e não usa o outro. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser libertos. Porque tantas almas de fome. Eu estou desde meus 12 anos trabalhando no chute. Você vê cada coisa. E você fala assim, olha, não pode ser. O tanto que as pessoas estão escravizadas aí fora. E às vezes nós estamos dentro da igreja, brigando por carne, brigando por posição, brigando por microfone. E Jesus está sabendo. Então nós precisamos dessa palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que Deus abençoe os irmãos.